nestas novas tendências, trabalhar à distância e fazer webinars sem ter reação do público, que faz sempre aqui alguma confusão. O meu nome é Miguel Aguiar, eu sou responsável de uma área de consultoria na nós, no segmento corporate, e hoje estamos aqui para falar um bocadinho sobre o relaunch da hotelaria e turismo em Portugal. Como penso que todos sabem, o turismo é a maior atividade exportadora do país, e tem estado nos últimos anos com grandes crescimentos year on year, mas obviamente peço desculpa, antes disso tenho que falar aqui só, dar aqui uma nota só sobre os webinars. Este webinar de hoje faz parte de um ciclo de webinars que a nós tem vindo a desenvolver às quintas-feiras. Portanto, já houve 3, um sobre Analytics, um sobre Cloud, e o primeiro foi sobre o 5G e o Internet of Things. O próximo será sobre a cibersegurança. Acredito que entre hoje e amanhã deverão receber o convite para a participação nesse webinar também. Caso tenham questões a colocar, são sempre bem-vindas, obviamente, mas serão endereçadas no final, e portanto peço-vos que coloquem as questões no chat, no Q&A, para no fim, dependendo do número de perguntas, se responder a todas, se houver tempo, se não, depois serão endereçadas posteriormente. Como eu estava a dizer, portanto, aqui a apresentação está dividida em 2 fases. Uma primeira, onde eu farei muito rapidamente um overview sobre a disrupção causada pelo vírus no mundo e quais os efeitos macroeconómicos. Depois teremos uma apresentação feita pelo Roberto Antunes, que é diretor executivo da Nest e que desde já agradeço ter despendido o seu tempo para estar aqui connosco hoje, que nos falará sobre os desafios e impactos na hotelaria e turismo. E depois, numa segunda fase, como é que poderemos transformar os nossos negócios e por um lado, adaptá-los a este período mais conturbado em que vivemos, onde existem uma série de restrições, e por outro lado, uma segunda análise sobre o novo normal e como é que as empresas podem adaptar a este novo normal. Como estava a dizer, e como todos temos noção, este vírus teve aqui um impacto gigantesco no mundo. Ainda não se sabe ao certo qual é que será o impacto final, mas que até porque estamos numa fase complicada onde se está a ver ou não se aparece uma segunda vaga e qual é que será a resposta dos governos e da sociedade para esta eventual segunda vaga. Mas o que é facto é que o que temos vindo a ver é que houve aqui um abrandamento brusco da economia, e quanto mais prolongar este efeito, pior é. E, portanto, se inicialmente a questão do achatamento da curva é o melhor em termos de saúde pública, em termos económicos acaba por ser um pouco mais complicado, e portanto este balanço é muito tricky. E portanto, o que isto nos leva é que é uma incerteza por parte da sociedade e dos consumidores em geral, e portanto é um isolamento muito grande, o que faz também reduzir a procura e aumentar o impacto na economia. Simultaneamente, as empresas também com toda esta incerteza têm estado a cortar custos, a reduzir trabalhadores, a fazer layoffs, obviamente também a aproveitar aquilo que o governo tem conseguido dar às empresas, no sentido de limitar tudo o que são falências e conseguir ter aqui um retrocesso da economia o mais rápido possível.
Neste ponto, a área da banca é fundamental, conseguir ter robustez suficiente para aguentar isto, mas o que se tem visto é que isto tem conseguido aguentar. Vamos esperar que assim continue. O que é facto é que nos países asiáticos a retoma já começou. Na Europa também começou, nos países asiáticos também o vírus começou mais cedo, portanto também já está numa fase de retoma. Na Europa e nos Estados Unidos a coisa está a demorar um bocadinho mais. Obviamente que houve setores que foram mais afetados e outros menos, e neste caso o caso da hotelaria e turismo foi de facto dos mais afetados, tendo inclusivamente alguns subsetores muito, quase com 100% de redução, o que é dramático para todos. E portanto, daí o nosso primeiro webinar setorial ter sido para o turismo. O próximo será daqui a umas semanas sobre transportes. Desde já convido quem tenha interesse também a inscrever-se nele. Obviamente não vamos correr estes setores todos, mas aqui a ideia era só passar um bocadinho a mensagem de qual é que é o impacto em cada um dos setores. Obviamente o setor farmacêutico acredito que tenha sido o menos afetado, mas houve aqui uma evolução em termos de impacto deste vírus e económicos nos setores que é diferente de setor para setor. E nesse sentido gostaria de apresentar então o Roberto Antunes, como disse, diretor executivo da Nest, para nos falar um bocadinho sobre os desafios e impactos na hotelaria e no turismo, e depois eu também voltarei aqui para apresentar, como referi, uma componente de como é que as empresas e as organizações podem responder, como é que a tecnologia pode ajudar a responder a estes desafios que estão a ser levantados pelo Covid. Roberto, o palco é teu. O palco virtual é teu. Opa. Cadê o Cisco? Roberto, estás com... Não estamos a conseguir ver. Se quiseres que eu projete. Roberto? Agora conseguem me ouvir? Ouvir sim, ver não. Ver não. Desculpa, ver a apresentação não. Ver a apresentação. Desculpem só aqui o tempo que estou a demorar. Isto fez uma formatação engraçada, agora diferente do habitual. É sempre assim. Por mais testes que se façam. Exatamente. Quanto mais testes se fazem, mais... É como as crianças, sempre que a gente quer que elas façam gracinha, elas nunca fazem gracinha. E aqui é ao contrário. Sempre que a gente quer que isto corra bem, isto não corre bem. A apresentação, estão a conseguir ver? Se fizesse F5, acho que ficaria melhor. F5. Já conseguem ver em thumbnails e agora, já. Deixa ver. Exatamente, já estamos a ver. Ok, muito bem. Conseguem-me ver a mim e a apresentação? Conseguimos ver tudo. Obrigado. Excelente. Opa, desculpem este contratempo, é engraçado, por mais que a gente se treine, tem sempre às vezes umas surpresas, mas tudo bem. Deixem-me só agradecer ao convite aqui ao Miguel e também ao apoio da Inês e da Catarina na organização deste webinar. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer também com a audiência que aqui se juntou. Queria-vos falar um pouco sobre o próprio setor, começando só por introduzir quem é o Nest, o Centro de Inovação do Turismo de Portugal. Eu sou o Roberto Antunes, sou o diretor executivo do Nest. É uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, cujos fundadores, várias organizações e empresas líderes na área onde atua, uma delas a nós, e por isso é um prazer estar aqui também com alguém da casa. A nossa missão é instigar a inovação em toda a cadeia de valor do nosso setor e a estratégia de apoiar as pequenas e médias empresas na transição digital. Acho que era importante fazer
este contexto. Mas também acho que é importante contextualizar a importância do setor do turismo, uma vez que ele é amplamente falado, a razão de ser deste webinar, mas também muito falado nas notícias, muito falado dentro do espectro económico. Não só porque esta crise o afeta particularmente, como vimos ali neste gráfico que o Miguel falou, mas também pelo peso significativo que tem na própria economia e também pelo contínuo e crescente sucesso que tem vivido, em especial nos últimos anos. Portanto, tem sido um setor muito falado da eleição, acarinhado em Portugal. Afinal, Portugal é o melhor destino do mundo e por isso faz todo sentido começarmos a falar de economia e de como é possível a retoma dentro do setor de turismo. Queria-vos dar conta de como é que foi a performance dos últimos anos, 2019, quer vocês saibam em concreto os números ou por sentimento, é um ano de tremendo sucesso. Acho que isto é inequívoco, toda a gente tem essa percepção. Foi um ano recorde em termos de números absolutos, mas também de crescimento versus aos anos anteriores. Como podem ver aqui, em termos de hóspedes, perto de 27 milhões, um crescimento de 7,3 versus o ano anterior, as receitas a crescerem e a chegarem a um número simbólico de 18,5 mil milhões de euros, representando um crescimento de 15,6 versus o ano anterior. Os proveitos da hotelaria, 4,3 mil milhões, que representam uma boa parte do que são as receitas do turismo, mas ainda assim o próprio setor é composto por várias outras áreas, não é? Temos a animação turística, as agências de viagem, a restauração também é aqui incluída na contabilidade, entre outros. E, portanto, é um ano para parabenizar o próprio setor, é um retrato do trabalho feito e preconizado pela Estratégia 2027. É um setor que tem uma estratégia muito robusta e muito alinhada entre o setor público e o setor privado e que, de facto, uma estratégia já de bastantes anos que alinha na sustentabilidade, na coesão territorial. Já não somos um país que fala apenas de sol e praia como décadas atrás e, portanto, falamos de uma série de produtos que estão presentes por todo o território, seja norte, sul, ilhas, interior ou o litoral, e com o passar do tempo também uma grande evolução na questão dos mercados emissores. Não estamos apenas dependentes de um único ou dois, mas diversificamos bastante a questão das emissões dos mercados e, portanto, sempre em contínuo crescimento, quebrando as questões de sazonalidade, e íamos numa caminhada muito, muito importante e que nos levava a um peso no nosso produto interno de quase 15%, 14,6%. E isto é extremamente importante porque, de acordo com o WTTCC, portanto, um conselho de World Tourism and Trade Council, indicava que este número, este peso do turismo no setor da economia era a nível global o quinto maior, a nível de emprego o quarto maior do mundo, portanto o peso do emprego gerado no turismo dentro do emprego nacional representava, digamos que o quarto maior peso a nível mundial e de facto variações no turismo, um indicador que guardei era de que variações de 25% em crescimento ou perda, obviamente, tinham um impacto de 2,8% no PIB, não é? De acordo com as mesmas variações. Crescer 25% faz crescer 2,8% e o reverso também é verdade. E como podem ver aqui, também falado há pouco pelo Miguel, uma relevância tremenda nas exportações, na nossa balança comercial, nas exportações de serviço, metade dela tem a representatividade do turismo e, portanto, estamos aqui a falar de um setor extremamente interessante porque, de alguma forma, coleta dinheiro, capital que vem de fora. E 2020 avizinhava-se, pelo aquilo que nós poderíamos ver dos primeiros indicadores da procura, também excelentes, grandes níveis de crescimento em termos de hóspedes, em termos de receitas. Avizinhava-se ser mais um ano de quebra de recordes. Tudo apontava também para que fosse um ano onde o crescimento fosse mais contido, mas que houvesse uma afirmação da valorização da oferta e por isso tivéssemos crescimentos no dispêndio médio do turista e, portanto, ganhos de receita muito por conta da valorização, da qualidade do produto, e também um ano onde iria ser
preconizava o momento de recolha de todos os frutos dos investimentos, da digitalização, capacitação, formação que decorreram durante o ano anterior. Agora, em março, novidade zero para todos vocês que nos estão a ouvir, o advento do Covid, o setor, se não um dos, talvez o que mais sofre e que mais embate tem com esta pandemia, muito fruto das restrições de movimentação de pessoas, quer de mobilidade das pessoas, quer nacionais, quer internacionais, impactam tremendamente, não é? O encerrar das fronteiras é crítico em termos de turismo ou não. E, portanto, logo desde o início, talvez como agora, sem grandes certezas dos tempos de retoma ou da rapidez com que iríamos conseguir esta retoma, se apontavam como, por exemplo, a Organização Mundial de Turismo já avançava com um número de 70% na quebra do valor do turismo a nível global. Aqui também em Portugal seguiu-se de alguma forma esses mesmos números, apontando para que uma recuperação, isto é, chegar ao patamar de 2019, só decorreria em 2022. Os últimos números da AHP, a Associação de Hotelaria de Portugal, também colocam esse cenário da quebra de 70%, e isso representa uma quebra de cerca de 3,2 mil milhões de euros na faturação, portanto um número extremamente grande, considerando que só nestes meses de abril, maio, houve uma perda de 800 milhões, portanto temos aqui um impacto extremamente grande, sobretudo, como vimos há pouco, numa operação que praticamente durante 2 meses esteve a 80% com vendas zero, portanto sem faturação, portanto um embate económico muito difícil de recuperar este ano ainda. E, portanto, a fotografia das primeiras semanas ou nos primeiros meses em que vivemos esta questão pandémica refletiam exatamente estas 3 palavras, estes 3 chavões, as dificuldades, cerca de 80% de perda da faturação, problemas de liquidez, víamos muito em programas de televisão as dificuldades na área da restauração, na área da hotelaria, o pequeno empreendedor nas atividades turísticas de animação, 90% do próprio setor em layoff, com receios dos apoios por via endividamentos, que era isso que começou a estar disponível, na hotelaria 22% dos estabelecimentos encerrados, e, portanto, uma fotografia de dificuldade, mas também aqui uma fotografia de solidariedade, não baixar os braços. O setor foi extremamente participativo nas questões que o Covid colocava, na necessidade premente de ter, sobretudo, as pessoas da área da saúde a mobilizarem-se, a fazerem trocas e movimentação de mercadorias, no próprio alojamento, e, portanto, o setor foi extremamente solidário nesta situação e também, de alguma forma, não perdeu tempo em pensar em como se poderia reinventar, repensar os seus serviços, e, de repente, várias coisas como o home delivery, entre outros, começou a acontecer. Uma grande aposta na formação também das pessoas, os webinars, as formações sobre ferramentas digitais, aplicações, estiveram a acontecer desde as primeiras semanas deste advento e portanto, uma grande mobilização para que o próprio setor se mantenha em termos de know-how, em termos de competitividade, alinhado com o legado que é nosso, de sermos o melhor destino do mundo e continuarmos então, no momento da retoma, a ter o apelo que merecemos. Vários exemplos aqui que eu até vos gostaria de mostrar, ver se eu consigo fazer isto sem fazer um share my screen, que se calhar é mais fácil. Mostrar-vos aqui a internet. Oi. Não sei se conseguem ver, Miguel, ou se me puderes dar um ok se estão a conseguir ver a internet. Estamos a ver. Excelente. Queria só mostrar aqui alguns exemplos de aplicações e soluções, um grande esforço, todo ele feito por uma boa parte de empreendedores e startups que estão dentro do nosso ecossistema do turismo, que participam em muitos dos programas de aceleração do Turismo Portugal e que fazem parte do network do Nest. E, portanto, uma mobilização para, na medida em que surge a necessidade, trazer soluções para a fidelização do cliente, ainda fazer marcações em restaurantes
para o futuro, para garantir que haja liquidez, mesmo em períodos onde o próprio espaço está fechado, a partilha de recursos, recursos humanos, a troca entre setores ou serviços que têm em excesso e outros que precisam. As questões da segurança e higiene sanitária começaram a surgir várias soluções de gerir filas, por exemplo, nos museus, noutros serviços, o fluxo de pessoas, as questões mais prementes do Covid, como o Rooms Against Covid, muitos da hotelaria se associaram para ter também receber as pessoas que faziam parte do setor da área da saúde, e podê-los acolher nos seus espaços e com isso manter o seu espaço vivo e útil, Covidografia, We Move It, portanto vários exemplos que vos queria aqui mostrar, e se vocês tiverem curiosidade vão ao site do Nest, que é nestportugal.pt, e aqui numa área de resources ou de recursos podem encontrar uma série de exemplos que eu acho que nos deixam bastante orgulhosos de como dentro do setor nós mantivemos esta capacidade de não parar e de ser úteis. Conseguem ver novamente a minha apresentação? Está ótimo. Ok, excelente. Apesar de tudo isto, acho que também é importante referir que este espírito do Can't Keep Hope, não poderemos contornar a esperança, temos que nos manter esperançosos, pautou durante todo este período. Queria referir aqui também algumas ações do Turismo Portugal extremamente relevantes, que nos fazem continuar a acreditar que somos o melhor destino do mundo. Então, nesse sentido, o setor, por via dos fortes laços do setor público com o setor privado, portanto, o turismo, de facto, tem aqui um alinhamento muito especial, e até em comparação com outros setores da economia, enviou os sinais certos de compromisso, a garantia de confiança por duas vias. Primeiro a dar os guidelines, as guias, as orientações para o setor, de modo a agir de uma forma responsável nesta questão da segurança sanitária. O selo Clean and Safe não só alinhou a oferta, informou, qualificou, mostrou como é que se pode fazer, mas trouxe também este elemento de superioridade competitiva. De repente somos falados lá fora e Portugal é também considerado então aos olhos do exterior como um país de facto clean and safe. E também dá um sinal então aos mercados de que estamos alinhados de uma forma responsável e estamos na frente da resposta da questão do controle à pandemia, damos também um sinal aos turistas que estamos preparados para os receber e damos também um sinal aos nossos cidadãos de que poderemos continuar a atividade de uma forma responsável, isto é, trazer também as pessoas de fora sem também colocar quem cá está em risco. E, portanto, isto foi extremamente importante, este movimento atempado na linha da frente do Clean and Safe. E, por outro lado, a afirmação enquanto destino, mesmo com as fronteiras fechadas, mantemos o apelo e o desejo para que quando tudo retome ao novo normal, nós sejamos a primeira escolha. E por isso, aqui um pequeno exemplo desta campanha. Houve várias campanhas do Turismo Portugal, algumas direcionadas para o turismo interno, a campanha Ler Portugal, que foi logo em março lançada, manter-nos, a nós portugueses, curiosos em descobrir o país, a campanha Can't Keep Hope, um sinal de que Portugal estava ansioso e a preparar-se para a abertura, a campanha do Can't Keep Opening, no momento em que houve as aberturas a meados de maio, não é? Para dizer de que estamos preparados para vos receber, e o mais recente, Tu Podes, a campanha direcionada para o mercado interno. Não esquecendo também de um elemento extremamente importante que devem ter também ouvido muito positivamente sobre os esquemas de apoio ao microempreendedorismo, neste caso também do Turismo Portugal, de cerca de 60 milhões de euros, com verbas reembolsáveis sem juros a 3 anos, e foi amplamente falado como um excelente exemplo, inclusivamente para outros setores, de como se pode fazer de forma rápida, acessível, não onerando e pesando na questão da potencial dívida criada por parte do setor, isto é, não havia juros e era isso que era pretendido. Durante todo este período fomos também acompanhando os insights, recolhendo conhecimento sobre então que transformações, e isto de uma colheita digamos que global, de que mudanças é que poderíamos esperar. Acreditamos que não será radicalmente diferente o turismo, o produto, a oferta são muito parecidas com o que temos hoje em dia, mas as operações e a comunicação
terão certamente mudanças acrescidas. E aqui é importante falar de que a questão da segurança sanitária foi desde imediato levantada como, a nível global, como a questão mais premente. Muito importante pensar em todas essas soluções, não só de como se efetiva a limpeza, mas noutras matérias, como a utilização dos own devices, o controlo das filas. As pessoas agora têm obviamente receios de multidões, não querem ficar em espaços onde estão confinados com muitas pessoas, portanto a gestão dos espaços que são repensados, a procura dos KPIs, de um ponto de vista de saúde e responsabilidade por quem está a equacionar uma visita, são extremamente importantes. O segundo ponto, a adequação à procura. É um momento onde também se levantou de que era muito importante o setor estar cada vez melhor munido para acompanhar os desejos, as novas necessidades da procura, utilizar o digital, o Big Data a seu favor, criando modelos de previsibilidade, acompanhar essas mudanças. E daí também entender de que novas áreas ou que possam ser reforçadas, outras já existentes, como por exemplo a saúde e bem-estar, os territórios de baixa densidade, também o apelo que estão a ter neste curto prazo, e portanto acompanhar estas movimentações deve ser feita de uma forma mais sofisticada, e é para aí que o setor aponta. E também acompanhar a própria satisfação no journey, desde o momento em que chega até o momento que vai embora, sofisticar esta forma de captação de informação e também agir de forma responsável e informada, garantindo que também vamos qualitativamente melhorando a nossa oferta, flexibilizando também as questões das reservas, dos seguros, foi outro ponto também levantado. E adicionando mais 3 pontos, pensando mais de um ponto de vista da operação, levantou-se também muito a questão de que neste momento o setor irá sofisticar bastante, fazer um upskilling dos seus profissionais, um treino muito forte na questão do digital, no acesso a ferramentas também, conseguir mestrá-las, utilizar aplicações, conseguir também dominar as redes sociais que passam a ter, ou que vão ter ainda uma relevância incremental no apelo e na comunicação, a criação de modelos mais flexíveis, menos dependentes em ativos fixos. Então as operações vão repensar em como também podem adequar os seus espaços, os seus custos, os seus investimentos de acordo também à própria procura, à dimensão que têm da procura, garantir também de que existe acesso a áreas que são de especialização e, portanto, pode abrir portas a que algumas novas empresas surjam e que façam um serviço mais especializado, e o produto final é um composto entre várias empresas. É um dos exemplos também que parece ser bastante forte dentro do setor. E por fim, a questão da sustentabilidade reforça-se obviamente por parte da procura a necessidade de querer que o próprio setor tenha um impacto a nível local, nas gentes, na cultura, na possibilidade de geração de emprego, no uso dos próprios recursos locais, não é? Numa redução do footprint carbónico. Portanto, a utilização de recursos locais, alimentos, etc., são importantes e são muito desejados, procurados, e por isso, mais uma vez, uma oportunidade de desenvolvimento no próprio setor. Fizemos também um workshop e vários inquéritos a experts de turismo em Portugal, cerca de 35, só para reforçar aqui de que afirmam e sublinham a questão da segurança sanitária, de que ela é o elemento de facto mais crítico, de um ponto de vista, obviamente, da sua concretização. Portanto, a garantia da confiança e de que não existem, no modus operandi, riscos de propagações desta pandemia ou eventualmente de outras questões que possam surgir, mas que também é uma questão premente no apelo do destino, e portanto precisamos de comunicar os esforços que fazemos a nível internacional para nos mantermos, enfim, desejáveis, e aquilo que capta em maior quantidade o interesse do turista, mas também na comunicação no momento em que o turista está aqui a usufruir do próprio produto. Portanto, ao contrário de no passado, onde esta questão era quase que não queríamos que ficasse visível, neste momento deve ser obviamente comunicada de uma forma clara, perceptível, que não assuste, que garanta essa segurança e que seja friendly
porque estamos a falar de espaços onde as pessoas querem desfrutar o momento de lazer, o relaxar e não necessariamente viver num ambiente controlado como se fosse um hospital, mas ainda assim toda esta questão tem que ser passada de forma muito firme. E o segundo ponto fala-se muito da digitalização, que se pensarmos aqui numa escala de 1 a 5, em 2019 estaríamos num 3, neste momento os experts falam de que é indispensável, é uma nota de 4.5 em relação à sua importância, como uma alavanca, não como uma oferta, um serviço, mas como um suporte para o desenvolvimento, sobretudo nesta questão da comunicação. Aponta-se muito a comunicação, plataformas de vendas, facilitar as operações e retirar ónus até de mão de obra humana, mas a torná-la mais seamless, mais rápida, novos produtos e, portanto, existe aqui um grande potencial de repensar a digitalização ao serviço do próprio setor. E, por fim, os experts falam também de que mantemos o nosso pensamento firme de que Portugal caminha para um turismo de qualidade. Cerca de 71% deles fala de um crescimento com um número muito similar de clientes, mas com um maior valor por cliente, e isto implica a qualificação do nosso produto e apontando de que este momento também traz a oportunidade de repensar, de inovar em substância, sobretudo as áreas das animações turísticas e da hotelaria e de alojamento. Agora, neste mês de início, nestes inícios de junho, digamos assim, os primeiros passos da retoma, começamos a ver, sobretudo em maio, quando houve as aberturas das fronteiras, outra vez houve aqui aquilo que poderemos falar de facto dos primeiros sinais de retoma, na medida em que foi possível. Vemos aqui os sinais do lado esquerdo nestes gráficos da confiança quanto às reservas, dados de long haul, isto é, dos intercontinentais, que demonstram um interesse por Portugal em crescendo, obviamente ainda abaixo dos níveis que tivemos no passado, mas em crescendo e acima da média europeia, acima de Espanha. A linha amarela é Portugal, o verde Europa e o vermelho Espanha, o que demonstra de facto que na medida em que dissemos que as fronteiras estavam abertas, o apelo e as reservas começam outra vez a voltar. Li ainda há pouco que o Skyscanner, no mês de maio, mostrou um aumento de 50% das procuras das pesquisas por Portugal e na semana passada em cerca de 25%. Portanto, a procura está atenta e está desejosa por Portugal. A hotelaria pareceu-nos que agora, sobretudo com os feriados, teve aqui um pouco um balão de oxigênio versus o que vivia nos meses anteriores. 75% das unidades reabriram, e isto é um bom sinal, mas ainda assim, obviamente, não está em pleno. Taxas de ocupação de cerca de 30%, quando, se vocês viram os indicadores há pouco, rondamos em média os 65%, portanto, a níveis de metade do que estamos habituados. Isto obviamente que ainda é problemático se pensarmos que todas estas questões do Covid trouxeram um incremento de custos na hotelaria. Vi ainda há pouco na HP um número de 40 euros por quarto e que pode representar cerca de 50 mil euros por hotel por ano de custos que de repente surgem por todas estas questões relacionadas com o Covid. Obviamente que tudo o resto se manteve o mesmo, os preços idem e portanto há pressão sobre a rentabilidade, sobre a liquidez das operações, mas ainda assim obviamente poder reabrir é melhor do que estar fechados e isso é o caso ainda de 22%, como falei há pouco, das unidades do setor hoteleiro que ainda estão encerradas. Outro sinal extremamente positivo é que 4.000 estabelecimentos já têm o selo Clean and Safe. Há uma mobilização massiva, muito responsável do setor para cumprir os desígnios desse guideline e, portanto, isso contribui muito para construirmos uma imagem de Portugal e, portanto, há aqui, de facto, o esforço e contributo de todo o setor para estar a cumprir este desígnio que, como vimos há pouco, era considerado como o mais importante de todos, considerações internacionais, mas também dos experts locais. A nível da aviação, obviamente com a abertura já vemos um pouco uma retoma, no mês de maio, abril-maio, 22%
daquilo que 35% em relação aos meses homólogos do ano anterior foram atingidos. Prevê-se que em agosto se atinja um nível de 50% dos voos, e portanto isso é importante, e sobretudo vemos aqui exemplos das low cost que estão a ser os primeiros de facto a se mobilizarem e a conseguir resgatar, e isto é extremamente importante para destinos como por exemplo o Algarve. E portanto, obviamente ainda não com grande regozijo de que estamos agora a recuperar tudo aquilo que foi perdido. A caminhada ela é lenta, mas ainda assim é bom saber que já a partir do momento em que se abriram fronteiras, temos outra vez o setor em ativo e a responder. E, portanto, considerando tudo isto, estamos a ser extremamente resilientes, como é evidente, a nível interno e também internacional. Toda a gente vê o esforço que Portugal está a fazer, inclusivamente estamos na linha da frente, na qualificação da oferta e a reforçar a nossa superioridade, como o exemplo do Clean and Safe que lideramos, a mitigar as quebras da melhor forma possível, utilizando a nosso favor os feriados, entre outros, apelando inclusivamente ao turismo interno, como vocês aqui viram, apelando então ao turismo interno, como a maioria dos países o está a fazer, mas com a diferença de que nós aqui poderemos de facto usufruir do melhor turismo do mundo. Enfim, com isto eu penso que fiz uma resenha sobre o estado em que o turismo estava antes do Covid, a fotografia e como estamos agora neste momento de recuperação. Miguel, passo-te a palavra agora para dar continuidade então para aprofundar sobre a transformação do próprio setor. Certo. Roberto, muito obrigado. Acho que foi uma excelente apresentação e qual é que é a fotografia atual. Obrigado também a ti e à Nest por esta excelente apresentação. Eu Obrigado. agora, pegando um bocadinho naquilo que tu disseste, a ideia será ver como é que a tecnologia pode ajudar nesta transformação. Não é? Portanto, esta transformação, nós dividimos esta abordagem em dois layers. Um primeiro um bocadinho mais genérico, não só para o setor do turismo, mas para todos os setores e, portanto, dividimos isto em duas abordagens, essa é uma delas, mas também a dividir isto entre a reação ao Covid em si mesmo, como é que como é que as empresas podem adaptar nesta fase conturbada, onde não sabemos se vai haver uma segunda vaga, se não vai haver uma segunda vaga, como é que gerimos isto, e depois uma segunda parte de como é que o novo normal será e como é que as empresas podem responder a isto. Nesta primeira parte, todos sabemos, né, todos sofremos isto, estas tendências do trabalho remoto, portanto, todos estamos a trabalhar a partir de casa, mesmo no turismo, alguns aqueles que possíveis, aquelas atividades possíveis que podem ser feitas através de casa, estão a ser feitas através de casa. Para isso, a cloud é fundamental, porque para conseguir manter o nível de atividade, para conseguir ter acesso a todos os documentos, a cloud é crítica, mas também a segurança, porque com uma mudança tão radical, tão repentina, é normal haverem aqui breaches de segurança que podem ser aproveitados por pessoas menos bem intencionadas. E portanto aqui também há que ter um cuidado a ter. Achamos também que a componente de desmaterialização dos serviços é crítica. Tudo aquilo que possa ser feito online, as pessoas estão a querer fazê-lo, e portanto, por exemplo, agências de viagem aqui também é um ponto muito importante de como é que se consegue transformar no fundo, para a casa de cada um de nós, aquilo que era feito online e presencialmente. E, portanto, dando aqui alguns exemplos de como é que as empresas podem responder a estes 4 desafios, que digo mais uma vez, não são específicos da hotelaria, mas sim da economia como um todo.
a componente de trabalho remoto, existem já disponíveis no mercado, disponíveis no mercados, packs completos onde se consegue rapidamente fazer um deployment de portátil com comunicações, com VPNs, com backups, com ferramentas de colaboração que neste momento são grátis e, portanto, porque para a resposta ao Covid, as empresas, as major empresas, tornaram-nas gratuitas para o público em geral, como é o caso do Teams, do Webex que estamos agora a utilizar, etc. Mas também toda a componente de plataforma de redes e serviços de helpdesk. Aqui, como o Roberto referiu anteriormente, houve uma mobilização muito grande de Portugal para responder ao Covid. Existem soluções montadas onde, por exemplo, estão estudantes a ajudar a responder a questões técnicas de pessoas menos capacitadas para o fazer, ou normalmente mais velhas, mais idosas. Existem estudantes a responder com uma linha de apoio para responder a questões deste tipo, mas coisas mais profissionais para empresas também existem no mercado. Claro que para alimentar isto tudo é necessário ter as ferramentas na cloud, garantir que a infraestrutura é acessível seguramente através das nossas casas para a nossa infraestrutura, para a nossa informação, onde está residente a nossa informação, e obviamente garantir backups e espaço de storage. Como referi o tema da segurança, a segurança não é só um antivírus, não é? Um antivírus é importante, mas é uma pequena parte do que é a segurança nos dias que correm. Portanto, toda a componente de gestão dos devices à distância, tanto móveis como fixos, tanto telemóveis como computadores, no fundo para garantir que se assegura a segurança destes equipamentos que são da empresa, e que não são acedidos por terceiros com intenções malévolas. Garantir a prevenção e a proteção do e-mail e obviamente toda a componente de assegurar que não são feitos ataques massivos, neste caso para empresas maiores, para derrubar a infraestrutura. Na componente de desmaterialização dos serviços, pronto, há aqui vários buzzwords, né? Toda a componente de blockchain hoje em dia está muito em voga, mas isto também vem na sequência da colaboração que é necessária ter entre organizações e, portanto, é necessário garantir aqui alguma coordenação e aí o blockchain é importante, tal como é o IoT, o Internet of Things, onde toda a componente de sensorização pode ajudar a conseguir ter uma experiência tão boa ou melhor fora das lojas e dos locais onde anteriormente eram feitas as atividades para ser feito em casa. Em termos de capacitação com o novo normal, ou seja, quais é que são as tendências que o novo normal traz, mesmo depois deste período de confinamento a que estamos sujeitos? Acredita-se que os padrões de mobilidade se vão alterar. Isto vai ter um impacto muito grande no turismo, uma vez que acredita-se que as pessoas terão mais renitência a ir para grandes centros urbanos e se calhar vão optar mais por turismo na natureza, onde existe menos contacto também. É uma grande tendência que se vê aqui. Portanto, as pessoas requerem aqui algum distanciamento, por vezes imposto pelas organizações, pelos governos, mas não só. As pessoas também têm algum receio em estar em espaços muito fechados e com muita gente. Há aqui uma grande aposta no local e no nacional. Acreditamos que a forma como
cada uma das economias nacionais irá responder a isto, é tentar promover a sua economia, a sua própria economia, uma vez que se prevê aqui alguma uma curva de crescimento, mas que nesta fase será muito baseada no local e no nacional. E dado tudo isto, o mix de publicidade também está a mudar, uma vez que já não estamos tanto na rua atentos, por exemplo, a MUPIs. Se calhar aqui vai haver uma declinação para outros tipos de publicidade e de chegar ao cliente final. E, portanto, para este tipo de padrões e para cada uma para cada um destes grandes tendências, existem várias ferramentas disponíveis no mercado que podem ajudar as empresas a responder da melhor forma possível. No caso dos padrões de mobilidade, existem já soluções no mercado que avaliam como é que as pessoas circulam nas cidades, quais é que são as zonas que mais têm população, onde é que as pessoas se sentem mais à vontade para ir, isto através de vários dados de movimentos, o que permite, por exemplo, às empresas reabrir lojas esfaseadamente, quando são no caso de retalho, onde tem uma empresa que tenha várias lojas, consegue-se ajudar as empresas a identificar qual é que seria a prioridade para a abertura de lojas. Toda a componente de realidade aumentada e realidade virtual poderá ajudar no sentido de transmitir qual é que é a experiência, mas de uma forma local, ter a experiência de que poderia ser noutro sítio completamente diferente, onde a pessoa poderia desejar estar. A componente do local e do nacional, aqui acredito que toda a componente de marketplace terá aqui algum boost e temos visto isso nos últimos tempos, onde cada vez mais aparecem lojas online, onde aparecem lojas onde se vendem vários produtos e que se pode comprar também online. E aqui existe também uma necessidade de construir uma rede de parceiros nacionais para ajudar a alimentar a economia nacional e a trazer mais rapidamente possível para os valores de antigamente. O contactless, como sabemos, é a nova norma, ou seja, hoje em dia temos medo sequer de carregar no botão do elevador. Portanto, quanto mais ir para uma loja experimentar coisas onde qualquer pessoa pode, já não sabemos quem é que teve a mexer, por mais que sanitizemos as mãos cada vez que entramos em todas as lojas. E, portanto, existem já disponíveis também soluções para pagamentos digitais para check-in e check-out com base no Face ID. Soluções essas, obviamente, são todas, esperemos que sim, mas a maior parte delas todas GDPR compliant e, portanto, asseguram aqui a confiança, consegue-se transmitir a confiança ao cliente final que os seus dados estão bem guardados, seguros e que não podem ser acedidos por terceiros com intenções diferentes daquelas que nós queremos usar. E, obviamente, toda a componente do 5G, que agora teve aqui uma suspensão durante o Covid, mas que será relançado novamente, e que é expectável que em 2021 já tenhamos aqui vários use cases possíveis para as empresas poderem responder. Em termos de mix de publicidade, começam a surgir muitos chatbots, de componente de assistentes virtuais, assistentes virtuais combinados entre eles, já se começam a falar entre a interatividade entre assistentes virtuais e, portanto, o futuro aqui também é risonho e, obviamente, toda a componente de marketing digital para conseguir traduzir leads em vendas e conseguir acompanhar o cliente à medida de todo da sua customer journey, da sua jornada. Obviamente que todas estas tecnologias estão em modelo, estão em estados de maturidade diferentes, e alguns são mais estruturantes que demoram mais tempo
a implementar, mas também irão, acreditamos nós, trazer mais retorno, como é o caso dos use cases do 5G, da componente de realidade aumentada e da realidade virtual, que demora um pouco mais tempo a implementar, de acordo com aquilo que cada uma das empresas quer e necessita. Mas existem, por outro lado, alguns quick wins que se consegue com um investimento relativamente reduzido colocar rapidamente ao serviço das empresas para trazer e com um retorno que acreditamos também mais rápido, portanto um investimento mais pequeno, um retorno mais pequeno, mas mais imediato e portanto uns quick wins. Passando agora para a parte final, onde a ideia seria focar um bocadinho no setor do turismo, e já que não temos muito tempo, focar um bocadinho no setor do turismo, quais é que são as tendências. Eu vou fazer aqui um overview muito rápido, uma vez que alguns destes são repetidos com os anteriores, e como estamos em cima do tempo e queremos aqui também dar aqui espaço à abertura de perguntas, falar apenas sobre, existem, só para terem também já. A ideia seria, para nós, são 6 grandes tendências de transformação da hotelaria no turismo, portanto, a digitalização dos preços, conforme já falei, e aqui a componente de RPA e de automatização de alguns processos mecânicos que são feitos manualmente, mas que são sempre iguais, é uma tendência que dificilmente voltará atrás e que achamos que ajuda mesmo as empresas. Toda a componente de pagamentos digitais e de contactless é uma verdade, é uma realidade e obviamente a parte de analytics e modelos preditivos cada vez mais terão de ser adaptados a cada uma das realidades para, no fundo, ajudar as empresas a ter previsão de estoques, a ter previsão de volume de clientes, a ter pronto, aqui uma série de ajudas que o Big Data poderá dar para a gestão do dia-a-dia das empresas. Obviamente que, conforme falei, existe aqui a necessidade de reorganização de redes colaborativas e, portanto, aqui a palavra co-opetition, ou seja, uma competição colaborativa, acreditamos que vai tornar uma trend muito rapidamente. As empresas devem trabalhar em rede, não só com os seus parceiros, fornecedores, mas também entre elas. Portanto, no caso da hotelaria e turismo, quando, por exemplo, as empresas, os hotéis, podem-se muito bem organizar entre eles, criando aqui um mecanismo para a compra cá dentro e e ajudarem também a economia nacional a florescer através de tornar preferencial a compra de produtos nacionais. E para isso existem aqui uma série de marketplaces que podem ser implementados com APIs. O tema dos CRMs é crítico também para conhecer o cliente e conseguir dar aquilo que ele quer. Cada vez mais acreditamos que a experiência que os clientes pretendem é uma experiência personalizada, portanto, a economia em geral começou one-to-one, depois começou rapidamente a tornar-se massificada com a industrialização e com a industrialização e com o one size fits all, né? Mas agora estamos a entrar numa terceira fase onde voltamos um bocadinho atrás e tenta-se customizar a experiência individual de cada pessoa dentro de uma base igual para todos. A componente de novos formatos de venda também é crítica, por exemplo, aqui no tema das agências de viagem, acreditamos que todo o acesso à realidade aumentada e a realidade virtual vai ser crítica para conseguir passar uma mensagem de qual é que é a experiência que o cliente vai ter. Obviamente a componente de Analytics e de IoT para personalizar mais uma vez a experiência dos clientes e obviamente ter aqui um contact center bastante robusto e bem estruturado para conseguir irem ao encontro do que é que cada cliente pretende.
as outras três grandes trends, trata-se da transformação da oferta e, portanto, digitalizar aqui ao máximo as nossas, os nossos serviços, portanto, conseguir colocar em aplicações e online o máximo de informação possível para dar mais possibilidades de escolha aos clientes finais. Uma componente de smart tourism, ou seja, a adequação dos comportamentos vai ser crítica, a digitalização, e portanto já existem soluções também no mercado para conseguir, quando quero ir a um hotel específico, conseguir já saber, escolher o meu quarto e dizer, olha, eu quero este quarto porque tive no meu computador a andar virtualmente dentro do hotel e escolher o quarto que quero e ver quando é que ele está disponível. Conseguir fazer um controle de temperatura das pessoas e lotação de espaços públicos, como já existe hoje em dia em algumas praias do país, onde conseguimos controlar quantas pessoas é que é o limite, qual é o limite de pessoas que as praias podem ter e ter à porta um semáforo a dizer que ainda está disponível, lugares disponíveis ou espaço disponível, já está quase a atingir ou no encarnado em que a pessoa terá, infelizmente, escolher outra praia, e portanto isso também já está, este tipo de soluções já estão disponíveis. E por fim a parte de comunicação e da marca, onde obviamente a presença digital cada vez mais tem uma importância crítica, e a parte também da dimensão social, ou seja, conseguir transmitir que estamos a dar de volta à sociedade e que não há desperdícios e que não há aqui temas de deitar fora recursos que são bons, e portanto todos estes tipos de soluções que ajudem a isto são críticos. Mais uma vez, aqui existem também vários níveis de maturidade das soluções e de rapidez de implementação, obviamente associados também a uma diferente investimento necessário para os colocar em prática. Basicamente, era isto que tinha para vos falar hoje, e até porque estamos mesmo em cima do tempo. Queria antes de mais uma vez agradecer ao Roberto e à Nest, agradecer também a todos os quantos nos estão a ouvir, incentivá-los a colocar algumas perguntas. Gostaria de perguntar ali à Inês se temos alguma pergunta para algum de nós, se já foi colocado ou não. Sim, nós temos aqui 2 ou 3 questões, mas estão muito relacionadas com o mesmo tema, vou tentar aqui agregar. Essencialmente tem a ver com a visão daquilo que é o hotel pós-pandemia. Como é que é, ou como será este hotel do futuro? O que é que o caracterizará de uma maneira geral? Eu sei que foste tocando em alguns pontos, o Roberto também foi partilhando alguns insights, mas se conseguisses sistematizar todos esses insights numa resposta, acho que poderia ajudar aqui a entender. Sim. Não, acreditamos que o hotel do futuro será, conforme também disse, será muito baseado na personalização, ou seja, as pessoas antes sequer de entrar no hotel, o hotel já deverá ter, mais uma vez, tudo RGPD para compliant, que é para também não haver questões de dados, já deverá ter quase um profiling do cliente, a dizer este é um cliente que está aqui não só, vem cá não só por motivos de lazer, mas também vai ter que trabalhar e, portanto, vamos ter aqui também espaços para o cliente poder trabalhar. Sabemos que ele gosta de ter uma almofada alta e as crianças, e tem 3 crianças e, portanto, ter aqui já quartos dedicados para ele, um quarto dedicado para ele, ter um limite já conhecer qual é que é a luz ambiente que o cliente gosta, que tipo de produtos que o cliente quer no frigorífico, e portanto é essencial conhecer o cliente para dar uma oferta cada vez mais personalizada e, portanto, diferenciadora. A parte de venda, obviamente, poderá ser também potenciada através de mecanismos de assistência de realidade aumentada e realidade virtual, e também existem já a capacidade
ter assistentes virtuais que ajudem na venda e ajudem também a planificar a viagem. Portanto, quando o cliente entra no hotel, já existem hotéis que têm tablets disponíveis para o cliente usar, onde pode depois customizar a sua experiência na cidade e sugerir roteiros que pode fazer com crianças ou roteiros que pode fazer sozinho, para conhecer a cidade e onde é que deve ir e a que horas é que deve ir. Portanto, toda esta, quanto mais informação for disponibilizada ao cliente de uma forma quase seamless, e isso é importante, que é para não ser duas folhas A4 cheias de letras, tem que ser uma coisa muito seamless. Acreditamos que seja por aí. Não sei se o Roberto tem aqui alguma nota a dar, mas acredito que seja por aqui. Não, estou absolutamente de acordo, acho que só adicionaria um pouco pelas conversas também que temos com o próprio setor, de que o futuro também aponta para o repensar dos próprios espaços e, sobretudo, a integração da hotelaria na própria comunidade e no bairro e no local onde se insere. E por isso os serviços que o próprio espaço pode disponibilizar, desde escritórios, a living, quartos e tudo mais, pode de facto tudo conviver exatamente no mesmo espaço, e há aqui uma grande tendência da hotelaria trazer essa agilidade também nos serviços, falámos há pouco, o home delivery, utilizando, enfim, a restauração também ao serviço do próprio bairro, e por isso há um muito maior entrosamento do próprio negócio com as questões culturais, a geração de emprego e a qualidade de vida também das comunidades onde ela se insere. A questão da sustentabilidade também será muito forte e muito presente no hotel do turismo. Há só aqui mais um ponto que eu acho que é relevante, lembro-me agora, peço desculpa, que é o tema do feedback. Cada vez mais as pessoas não vão estar à espera para dar feedback passar 3 dias de ter saído lá. Não? As pessoas querem dar uma experiência imediata, a dizer isto correu bem, isto está a correr mal, quero que corrijam isto. E portanto isso também parece-me ser uma tendência muito, muito grande. E obviamente toda a componente de interatividade com os ecrãs, neste caso com a televisão do quarto, e poder fazer pedidos mais uma vez personalizados, também nos parece ser, e toda a publicidade que pode advir daí, também me parece ser um ponto importante. Se há mais alguma pergunta, Inês? Há só aqui uma que está relacionada com o programa Adaptar. Roberto, não sei se consegues ajudar com esta. Se ainda está em vigor, se não está em vigor, se há alternativas que conheças, consigas partilhar connosco. E qual é, sim, o principal enquadramento? Olha, aqui, as notícias que eu tenho era que, na verdade, logo desde o início se esgotou, na grande maioria, as verbas que estavam destinadas, e por isso entendo que tenha tido um grande apelo. A razão pela qual ele surgiu fazia todo o sentido, porque existem custos incrementais e pesados nas operações para conseguir responder a esta questão. Ainda há pouco falei também sobre este indicador, na questão da hotelaria, dá uma média de 40 euros por quarto, 50 e poucos mil euros ano hotel, obviamente com uma grande discrepância entre hotéis muito, muito de grande dimensão e os mais boutique, mais pequenos. Certamente haverá uma grande discrepância neste valor, mas é um valor médio já muito significativo. Foi muito bom terem aberto essa possibilidade. De facto, o setor precisava de ajuda e, tanto quanto sei, neste momento estão esgotados e está-se a rever a possibilidade então de fazer um reforço nesse propósito. Não tenho mais notícias, acho que também vou recebendo na medida em que vão saindo também nos portais de Portugal On e tudo mais, que é onde na prática as informações para nós e para todos os cidadãos chegam e, enfim, precisamos estar atentos. Ok, então se calhar ia aproveitar, e uma vez que já passámos aqui alguns minutos para concluir esta sessão, para agradecer a vossa presença, para agradecer a presença de todos os participantes que estiveram aqui hoje. Também relembrar que este webinar faz parte de um ciclo de webinars, portanto nós encontramos-nos todos os dias às 10, todos os dias não, todas as semanas, todas as quintas-feiras às 10 da manhã aqui. Todos os documentos que foram partilhados nesta sessão serão enviados posteriormente, bem como os contactos dos oradores, caso surja alguma questão. E agradecer mais uma vez. E qualquer questão também estamos disponíveis sempre para responder e ajudar. Muito obrigado a todos.
Obrigada. Obrigado a todos, obrigado Miguel, Catarina. Obrigado, Roberto. Obrigado. Obrigada, bom dia.